Há mais ou menos uns 2 anos atrás, salvo me engano foi no final de 2018, esse pequeno calhamaço apareceu na minha vida. É o Teaser, do Arnold Grunberg. Eu não recordo ao certo qual foi o contexto que essa obra chegou até a mim. Eu acho que eu tinha acabado de ler o Stoner, do John Williams, que inclusive tem uma capa meio parecida com essa daqui. E eu estava nessa vibe aí de ler os livros da rádio, esses livros, né, de capa dura, um pouco maiores também do que o que geralmente eles publicam. Mas foi um livro que me arrebatou completamente. Ele não só foi a melhor leitura que eu fiz em 2018, como também, sem sombra de dúvidas, entrou no meu hall de leituras favoritas da vida. É fantástico o que esse homem faz aqui, né? Apesar de ser um livro grandinho, ele é até gordinho, mas assim, as páginas voam, você não quer largar mais o livro, de jeito nenhum. E tem uma história super complexa, mas ao mesmo tempo é simples. E é isso que é o mais encantador dele, mas é um livro difícil, assim, tem umas temáticas bem delicadas ali dentro. No ano seguinte, me veio esse outro livro dele, também do Arnold Grunberg, O Homem Sem Doença. Aqui é a história de um arquiteto, acho que suíço, se eu não me engano. E ele vai para Bagdá para trabalhar numa construção de uma obra que ele está, né, trabalhando nesse local. E ele é preso e acusado de espionagem e de um ato terrorista, alguma coisa nesse sentido. E o mais interessante dessa obra é que depois que você termina, você não sabe se o cara é culpado ou se ele é inocente. Você não consegue se decidir. Você não consegue ter uma definição exata. Porque até o último momento resta essa dúvida. É muito bom também, é genial o que ele faz com essa história. E eis que agora, né, surge um novo livro dele, que a rádio lançou agora recentemente. Marcas de Nascença. Um livro também mais gordinho. E é incrível. Mais uma vez ele consegue surpreender, mais uma vez ele consegue não só atender às expectativas, mas ele supera até. Porque ele traz uma coisa completamente diferente do que ele já trouxe até então, mas preservando aquilo que eu gosto tanto das histórias dele, né, que é esse caráter mais exagerado, esse caráter mais absurdo. As situações e os contextos que ele cria dentro das tramas dele são todas assim inimagináveis. Elas tomam rumos que ninguém consegue imaginar, que ninguém consegue supor que aquilo vai acontecer daquela forma e daquele jeito. Nessa história, então, a gente vai ter o personagem do Kadoke, né? Se escreve Kadok, mas ele inclusive corrige a gente na segunda página do livro. E ele é um psiquiatra que trabalha numa emergência de suicídio. Ele basicamente atende as pessoas que estão ali, né, dando indícios de que vão cometer suicídio, e ele decide quem vai para a clínica e quem não vai, né? Se precisa de uma intervenção um pouco mais firme por parte ali da equipe da qual ele faz parte. Então ele tem esse caráter, né, de decisão. Ele toma a responsabilidade sobre a vida de muitas pessoas que estão ali no entorno daquela cidade, daquele lugar onde ele vive. E o Kadoke, ele tem uma mãe que já é bem debilitada. Ela é uma mulher meio ranzinza, meio intransigente. Ela às vezes se comporta de uma maneira um pouco infantil, mas ela é uma pessoa muito difícil, de fato. Ela tem 2 pessoas que cuidam dela, 2 nepalesas que são imigrantes clandestinas, elas não são legalizadas no país, né? A história se passa na Holanda. E acontece um determinado fato dentro de casa e essas nepalesas elas saem, elas pedem demissão e vão embora. Então o Kadoke, ele se vê numa posição um tanto quanto incômoda para ele, que é ter que retornar para a casa da mãe para cuidar dela, porque ele não consegue encontrar uma cuidadora, uma pessoa que fica com a mãe quando ele não está lá, né, quando ele tem que trabalhar. E ele já tem uma rotina muito difícil, muito puxada, né, ele lida com a morte todos os dias. O objetivo dele de vida é evitar a morte dessas pessoas. Então é uma constante o tempo todo na história, esse caráter de lidar com a morte. Então é uma situação muito delicada, é um contexto muito limítrofe até. Eu acho que é um livro que tem sim alguns gatilhos, porque ele trata muito de suicídio, ele trata muito dessa questão da finitude da vida, né, de você ser o agente causador dessa morte. E ele não tem papas na língua, né? As personagens deles, algumas delas são bem pessimistas,
E isso fica muito claro na narrativa, então eu acho que sim, tem que ser lido com cuidado. Mas uma vez dentro de casa, né, retornando para a casa da mãe, a gente vai ter um outro lado do Kadoke sendo trabalhado, e a gente vai perceber que existe algo de estranho que está acontecendo ali, mas a gente não sabe exatamente o que. Existe uma relação muito carnal ali entre esses dois personagens, né, o Kadoke e a mãe. Eles são muito unidos, mas ao mesmo tempo eles se atritam bastante. Essa mãe com muita frequência ela faz questão de meio que passar na cara dele que ele é um homem que sem forças, é um homem que não consegue se defender, é um homem que precisa dela e que por esse motivo ela não pode morrer ainda, porque ela tem que cuidar dele. Então à medida que ele cuida dessa mãe, a mãe também retorna esse cuidado. E ela já está muito fraca, muito debilitada, então ele tem medo que ela, né, sucumba à morte, que ela acabe deixando ele. E é mais ou menos dessa forma que a história vai acontecendo. É claro, né, a gente está falando de um livro do Arno Grunberg, então vai ter alguns estalos ali, vai ter algumas viradas de narrativa que são fundamentais para os rumos que a história vai ter dali em diante. E que, é claro, não vou contar aqui, porque cada um tem que ter a sua experiência. Eu acho que spoiler nesse livro é algo que muda completamente a experiência de leitura, então eu não vou dizer absolutamente nada. Mas o que eu posso antecipar? Existe realmente algo de diferente naquela casa. A relação deles é daquela forma, não é sem motivo. A mãe ela tem um histórico muito interessante. Então na hora que a gente descobre o que de fato aconteceu com ela, muita coisa vai mudar dali em diante. A sua maneira de encarar a história, a sua maneira de receber as cenas que estão ali dentro. Os relacionamentos que são formados ali, né, o Kadoke com a mãe, a própria mãe, né, com a história dela. O Kadoke enquanto filho, enquanto psiquiatra. As relações que ele vai construindo ao longo da história com colegas de trabalho e com a outra moça que ele traz para trabalhar na casa um pouco mais à frente. Então são muitos cenários, são muitos contextos, são muitos núcleos que existem ali e todos com muita profundidade, né? Os personagens que ele cria, todos têm uma bagagem gigantesca, tem assim uma carga muito densa e ele tem uma habilidade muito grande em criar essas cenas, em falar do cotidiano, da rotina. Então ele escreve tudo aquilo de uma maneira que fica interessante, apesar de ele estar contando ali de um grupo de pessoas tomando café da manhã, por exemplo. Mas ele faz de uma maneira que é instigante, que você fica querendo saber o que é que vai acontecer ali e que desdobramentos aquilo vai ter. Os diálogos também que ele cria, eu acho que seria uma das principais características dessa história, né, dessa obra. E ele também consegue incluir muitos elementos extras, né, dentro da narrativa. São cenários, são objetos, são pequenas curvas que ele faz à medida em que ele vai, né, escrevendo esse texto. E a gente percebe que existe um cuidado, existe um zelo. Foi um texto que foi repensado, que foi, a gente nota que foi trabalhado muitas vezes para poder chegar no nível que está aqui. Ele é um livro bem redondinho, né? O final dele não deixa nenhuma ponta solta, mas nas últimas 20, 15 páginas ele cria um mundo de possibilidades com o que ele faz aqui. Então essa trama ela tem algumas ramificações e eu já fiquei sabendo de que há uma continuação dessa história, ou pelo menos usando o ambiente, o contexto, os personagens, e que foi lançado lá fora. Então vamos esperar como é que isso vai acontecer aqui, mas parece que há sim uma continuação. Está mais do que recomendado, né? Marcas de Nascença, e eu aproveito para fazer também a indicação do Homem Sem Doença e do Tirza, com certeza. Eu acho que esse é obrigatório para todo mundo, eu indico para todo mundo. Se você já leu algum desses livros, me diz lá embaixo nos comentários o que é que você achou deles. Faz algum outro comentário caso você queira. As redes sociais estão lá embaixo no box da descrição. Avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.